tudo bem? Meu nome é Viviane Zalbo e nós vamos ter uma aula de gestão de tempo. Em gestão de projetos você está aprendendo bastante coisa e hoje eu vou te dar umas dicas sobre gestão do tempo. Mas para isso, vamos retomar um pouquinho o conceito de um projeto. O projeto é o empreendimento único que deve apresentar um início e um fim claramente definidos. Ele é temporário e conduzidos por pessoas, ele atinge objetivos respeitando parâmetros de prazo, custo e qualidade. Por que esses três aqui são tão importantes? Eles são considerados os pilares de projetos. Um projeto ele sempre precisa focar no custo, ele não pode ultrapassar a verba já predeterminada, a qualidade ela já é predeterminada, tem que alcançar a qualidade e o prazo é crucial. E é sobre o prazo, a gestão do tempo que nós vamos falar hoje. O ciclo de vida de um projeto, ele passa pela iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Mas nem todas essas fases acontecem assim, sucessivamente. Acabei a iniciação, agora eu vou planejar. As coisas acontecem muitas vezes ao mesmo tempo. A gente pode ver por aqui. Ao mesmo tempo que você já está iniciando, você já percebe o quê? Que você já começa a fazer o planejamento, você já continua com o controle, depois você já executa e o controle vai sendo durante todo o tempo do projeto. Reparou que a figura tempo continua presente sempre? Ele é crucial no projeto. Como a gente faz uma correta gestão do tempo? Os processos relacionados à gestão do tempo, eles são presentes na fase de planejamento, que é definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar o recurso necessário para cada uma das atividades, estimar a duração de cada das atividades e desenvolver um cronograma do projeto. É esse cronograma que vai dizer quando as atividades precisam iniciar. Na fase de monitoramento e controle, é feito todo o controle do cronograma. Como é que se faz, por exemplo, um café coado? Você sabe que você precisa de inúmeros recursos: café, açúcar, água, informações, equipamentos. Mas qual é o correto? Tem uma sequência para fazer essa atividade? Por exemplo, você vai pegar primeiro a panela, vai encher de água, vai colocar para ferver. Cada uma dessas atividades, elas são sequenciadas. Ao mesmo tempo que está fervendo a água, você já pode estar fazendo outra coisa. Por exemplo, preparando o filtro, já para colocar o pó do café, para poder coar. Então, tem algumas atividades que são sequenciadas e outras você pode fazer em paralelo, mas outras você só pode fazer quando uma determinada atividade estiver concluída. Você vai poder colocar a água no filtro para coar o café quando ela já estiver quente, não é? Então, é isso que acontece. Primeira coisa que você precisa fazer em projetos é definir e sequenciar essas atividades. Por exemplo, se eu for fazer uma carteira, primeira coisa que eu vou precisar fazer é cortar o assento de madeira. A gente pode chamar essa atividade de atividade A. Ela não depende de nenhuma outra atividade. Mas se eu quiser lixar o assento, eu vou precisar realizar primeiro a atividade A, que é cortar o assento de madeira. Invernizar o assento vai depender do quê? De estar lixado. Percebe que existe uma certa precedência, uma atividade anterior que a precede? Ela é obrigatória ter terminado antes para que você possa começar essa atividade. A mesma coisa com a estrutura. A estrutura, ela não depende de nenhuma outra atividade. Você pode fazer ao mesmo tempo em que você está realizando o corte do assento da madeira. Mas para você retirar as rebarbas, o tubo de aço do pé, do encosto, da estrutura já precisa estar montado e vai de forma sequencial. Com base nessas atividades, é possível realizar um diagrama de rede. Vamos analisar isso daqui? A atividade A, ela não depende de nenhuma outra atividade. Mas para eu realizar a B, eu preciso que a A esteja concluída. Para eu realizar a atividade C, eu preciso que a atividade B já esteja concluída.
E a atividade D? A atividade D também não depende de nenhuma outra. Mas para eu realizar a atividade E, eu preciso que a D já esteja realizada. Para realizar a atividade F, eu preciso da E. E por fim, para eu finalizar a carteira, eu vou precisar dessas duas atividades aqui. Essa é a atividade G. É assim que se apresenta um diagrama de rede. Ficou fácil para a gente entender como funciona. Mas será que não existe jeitos mais fáceis de trabalhar? A gente vai ver daqui a pouquinho. Assim que a gente sequenciou as atividades, a gente precisa estimar os recursos. Por exemplo, pessoas, maquinário, o que será utilizado para realizar aquela atividade. Também vamos precisar estimar a duração, o tempo que vai acontecer em cada uma dessas atividades. Por exemplo, a atividade A, ela não depende de ninguém. Ela começa aqui. E ela leva um dia. A atividade B depende da atividade A e leva 4 dias. A atividade C também depende da atividade A e vai levar 3 dias. A atividade D, por sua vez, dependerá também da atividade A e levará 7 dias. Atividade B, C e D podem ser feitas simultaneamente, mas cada um tem um tempo de duração diferente. A atividade E vai depender da atividade B e levará 6 dias. A atividade F depende de C e D e vai levar 2 dias. A atividade H vai depender de D, também levará 9 dias. E a atividade, eu pulei alguma? FG. Nossa, olha a bagunça que eu estou fazendo, viu? É complicadinho isso daqui quando a gente faz na mão. A atividade G depende de E e F e vai levar 7 dias. E a atividade I vai depender de G e H e vai levar 4 dias. Quantos caminhos nós conseguimos perceber aqui? Algumas atividades podem ser concluídas simultaneamente. As outras podem ser feitas de forma sequenciadas. Em projetos, a gente fala de caminho crítico, porque são várias atividades que podem ser feitas. E um desses caminhos a gente chama de crítico. Vamos analisar cada um desses caminhos. A atividade A, B, E, G e I é um caminho. Ela leva 22 dias. A atividade A, C, F, G e I já é o segundo caminho, levando 17 dias. A atividade A, D, F, G e I é um quarto caminho. E a atividade A, D, H e I já é um quinto caminho. O que a gente consegue perceber aqui? O primeiro caminho a gente chama de caminho crítico, porque ele leva mais tempo para ser concluído, levando 22 dias, enquanto os demais caminhos, um leva 17, outro leva 21 e esse também 21. Por que a gente chama de caminho crítico? Porque esta atividade não poderá ser concluída antes de 22 dias. Todo esse trabalho, todo esse projeto, ele leva 22 dias. O que acontece se alguma dessas atividades, a B, por exemplo, atrasar, não cumprir o prazo? O projeto irá ser comprometido. Ao invés de demorar os 22 dias, ele pode passar a 23, 24, dependendo do tempo de atraso. Isso quer dizer que no caminho crítico não existe folga. É obrigatório que aquela atividade aconteça naquele tempo exato. Percebeu a importância de controlar a gestão do tempo? Assim que você faz sequenciamento da atividade, você pode desenvolver um cronograma. Esse cronograma vai te mostrar exatamente a tarefa, quando ela precisa iniciar, quando ela precisa terminar. Algumas atividades, elas podem começar mais tarde, outras elas podem começar mais cedo. Então a gente chama de início. Por exemplo, lembra que eu falei que a atividade A era crítica, não tinha folga? A gente percebe isso aqui, ó.
Eu tenho que começar no dia 12, ou eu poderia início mais tarde, dia 12, ou seja, não tem nenhuma folga. Agora, olha a atividade C, que não fazia parte do caminho crítico. Posso começar no dia 15 ou eu posso começar no dia 22. Eu tenho folga nessa atividade, 4 dias de folga. Como é que foi feita toda essa tabelinha? Vou te ensinar um recurso bem interessante, que ele pode também te ajudar a desenhar o diagrama de rede. Lembra aquele que a gente desenhou que ficou bem mal desenhado? Olha o que o computador pode fazer por você. Repare que toda a atividade que está destacada em vermelho, ela faz o quê? Parte do seu caminho crítico. Então, o próprio sistema já pode te mostrar qual é o caminho crítico nas atividades. E o sistema também já te mostra o gráfico de Gantt. Mas afinal, qual sistema é esse? MS Project, que está disponível em todos os laboratórios da Uninove. Se você quiser conhecer, basta vir presencialmente que você consegue ter acesso a esse programa. Você conseguirá fazer muitas atividades. Vamos ver um pouquinho sobre esse programa? Inicialmente, vai aparecer esta tela para vocês. Você pode preencher aqui o nome da tarefa, a duração, quando, que já preenche automaticamente início e término das atividades. Como pode ver, se eu colocar, eu vou fazer o acento. O acento é o tipo de pacote de trabalho que nós vamos fazer. Para fazer o acento, eu preciso cortar o acento, lixar, envernizar. Também preciso fazer o encosto, a estrutura, para depois fazer a finalização. Percebeu que está meio bagunçado? Tem um recurso interessante aqui, ó. Esta teclinha. O que essa teclinha faz? Ela já te posiciona como se fosse um tab, uma tabulação que mostra que ela faz parte desse grupo de atividade. Então, todas as atividades relacionadas a esse pacote de trabalho são agrupadas e fica mais fácil para você poder visualizar o projeto. Toda a duração das atividades já preenche automaticamente o início e o término das atividades. Você ainda pode colocar datas previstas, aumentando os dias, aumentando os pacotes. Como é que você pode fazer isso? Se você clicar com este cantinho, com o seu botão do mouse do lado direito, vai aparecer uma janelinha para você. Nesta janelinha aqui, você pode clicar no modo entrada. Mas você reparou a diferença desta tela para esta tela? O que fez de diferente no desenho? Repare o desenho como mudou. O que fez mudar o desenho? Isso daqui, ó. Predecessoras, que aqui não estava preenchido e agora aqui já está. Ou seja, para eu fazer a atividade cortar acento, não depende de nenhuma, mas para eu lixar, eu vou precisar que essa atividade 2 esteja concluída. Assim vai se mostrando todas as atividades. Voltando agora aqui nesse modo, vamos escolher a opção de exibir gráfico de Gantt, que ele já te mostra cronograma, gráfico de Gantt, ó, quantas opções? Gráfico de Gantt, gráfico de controle, diagrama de rede. Aqui também você tem a opção de fazer o cronograma. No modo de entrada é o modo que inicia o trabalho. Você tem muitos recursos a serem explorados. Aqui é o gráfico de Gantt, aqui é o cronograma, a agenda do que você precisa fazer dia a dia. E aqui é o diagrama de rede. Como todas as atividades são críticas, todos os caminhos levam o mesmo tempo, por isso ficou tudo vermelhinho. Não existe folga em nenhuma dessas atividades. Mas nem sempre isso acontece. Como que funciona as folgas nas atividades? Imagine um seguinte esquema. Atividade A leva um dia. A atividade B leva 2 dias. A atividade C leva 3 dias. A atividade D depende da B e a C e vai levar
mais um dia. Quanto tempo vai durar esse projeto? Nós vamos perceber, então, que você tem quantos caminhos? Um caminho, dois caminhos. Mas quanto tempo leva este projeto? Vamos analisar? 1 mais 2 mais 1, caminho de A, B e D, leva 4 no total. O caminho de A, C e D leva 5. Portanto, qual que é o caminho crítico? Voltou tudo do início. Não. Vamos voltar. Qual que é o caminho crítico? É o caminho que leva mais tempo. Esse é o caminho crítico. Mas qual que é a atividade que possui folga? Como a gente faria esse cálculo na mão para identificar a atividade que tem folga? É um trabalhinho interessante. Vamos ver? A gente pode trabalhar com o seguinte esquema. Quando a gente estiver indo neste sentido, a gente vai somar. Quando a gente estiver vindo neste sentido, a gente subtrai. Vamos começar com o marco zero. Significa que eu vou iniciar já, imediatamente. E quando eu vou terminar essa atividade? No dia 1. A atividade B só pode ser concluída quando essa estiver concluída. Então, eu vou iniciar após o 1. A mesma coisa aqui com o C, que depende da atividade A. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Agora, que número que vem aqui na atividade D? Está vindo o número 3 e o número 4. Qual desses eu devo escolher? Sempre o número maior quando você está indo no sentido ao fim. O número maior é o número 4. 4 mais 1, 5. E quando a gente estiver voltando, qual que é a regra? Quando a gente volta, a gente subtrai. E se eu tiver que escolher um número, quando eu tenho mais de um caminho, eu devo subtrair. Vamos começar com o 5, que é o prazo que vai finalizar esse projeto. 5 menos 1, 4. Esse 4 vem para a atividade B, e esse 4 vem para a atividade C. 4 menos 3, 1. 4 menos 2, 2. O que eu faço agora? Se eu tenho dois números, eu tenho o número 2 e o número 1. Qual número eu devo escolher? Quando estou vindo no sentido de volta para o início, eu escolho o número menor. 1 menos 1, 0. Que bagunça toda é essa que nós fizemos? Repare aqui. Aqui é o início mais cedo da atividade e aqui é o início mais tarde da atividade. Reparou que não existe diferença entre os dois? Significa que essa atividade não tem nenhuma folga. E essa atividade? Eu posso iniciar no 1 ou eu posso iniciar no 2. Significa que tem um dia de folga. E é isso que, se voltarmos à tela, você vai conseguir perceber. Você percebe no cronograma todas as atividades de folga. Início mais cedo, início mais tarde. Término mais cedo, o término mais tarde. E assim, o próprio sistema já te mostra as folgas. Não foi bem mais fácil usarmos o sistema? É muito mais tranquilo. Ele vai proporcionar para você um diagrama de rede melhor desenhado, um gráfico de Gantt mais estruturado, e você vai conseguir utilizar todos os recursos possíveis e imagináveis. Você pode ainda colocar custo do projeto, que é um próximo assunto que nós podemos falar nas próximas aulas, que você já deve estar estudando ou irá estudar na sequência. Tudo isso é importante para que você consiga ter o correto funcionamento do seu trabalho, do seu projeto. Um bom estudo para vocês,
que vocês possam aproveitar os recursos que a Uninove oferece para vocês. Venham pessoalmente, conheçam o laboratório. Se gostarem, é muito útil no dia a dia de vocês. Vale a pena vocês adquirirem o programa e começar a trabalhar com os projetos no trabalho de vocês, nos estudos, em projetos pessoais, como casamento, um churrasco, uma festa. Tudo pode ser trabalhado com projeto e tudo pode ser utilizado a gestão do tempo. Bom estudo para vocês!